A paz seja convosco, meus amados irmãos. Nesse dia eu quero falar convosco sobre a profecia que o profeta Sadhu Sanda Selvarai recebeu de Deus, que tem a ver com o dia 23 de setembro de 2017. E eu quero agora falar com vocês sobre esse sinal e essa profecia que há para esse dia 23 de setembro de 2017. A primeira pergunta que devemos responder é se Deus fala através de sinais no céu. Amém? Então vamos abrir a nossa Bíblia em Salmos 19. Salmos 19 está escrito assim: os céus proclamam a glória de Deus. O firmamento demonstra a habilidade de suas mãos. Dia após dia, eles continuam a falar. Noite após noite, eles o tornam conhecido. Não há som nem palavras, nunca se ouve o que eles dizem. Sua mensagem, porém, chegou a toda a terra, e as suas palavras aos confins do mundo. Aqui, nós acabamos de ler que os céus demonstram e proclamam a glória de Deus. Então, Deus pode usar os céus para proclamar algo. Gênesis 1:14 está escrito assim. Gênesis 1:14. Então Deus disse: haja luzes no céu para separar o dia da noite e marcar as estações, os dias e os anos. Que essas luzes brilhem no céu para iluminar a terra. E assim aconteceu. Deus criou duas grandes luzes, a maior para governar o dia e a menor para governar a noite, e criou também as estrelas. Então, como você já sabe, Deus criou as estrelas, criou o sol, criou a lua para marcar estações, dias e anos. E não são só estações como verão, primavera, outono e inverno, mas também estações proféticas na terra, né? Vamos agora para Jó 9, Jó capítulo 9, que está escrito assim. Jó capítulo 9, está escrito o seguinte: se ele ordena, o sol não nasce, e as estrelas não brilham. Ele sozinho estendeu os céus, e marcha sobre as ondas do mar. Criou todas as estrelas, a Ursa e o Orion, as Pleiades e as constelações do sul. Então, Deus criou as constelações, não somente as estrelas, mas as constelações de estrelas que formam, por exemplo, que é o nosso tema hoje, forma a constelação de estrelas chamada Virgo e a constelação de estrelas chamada Leo, ok? Agora, o que é astronomia? Astronomia é a ciência que trata do universo e dos corpos celestes, com o fim de situá-los no espaço e explicar a sua origem e seu movimento. Então, a astronomia estuda e trata do universo e dos corpos celestes, ou seja, o Sol, a Lua, as estrelas, os planetas e todos os outros corpos que existem no universo. Eles estudam isso. Agora, claro, atenção.
Eu não estou aqui falando de horóscopo, pois Deus não aprova adivinhações e ele até mesmo condena tais práticas. Por isso, não devemos ser seduzidos a olhar os signos e tentar entender o que acontecerá conosco no futuro através de adivinhações. Amém? Então, irmãos, Deus não precisa e, na verdade, ele não usa. E, na verdade, adivinhação é algo totalmente oposto a Deus. É algo maligno. Você pode ler isso em Deuteronômio, capítulo 18, do versículo 10 ao 11, e em Isaías 47, do versículo 12 ao 13. Anote aí. Agora, mesmo nós não usando e não fazendo uso do horóscopo, que é algo totalmente diferente do nosso assunto, mas Deus ele fala sim através de eventos que acontecem no céu e no universo. Na Bíblia, nós temos alguns exemplos, por exemplo, em Lucas 21, 25, o nosso Senhor Jesus ele disse claramente que haveria sinais no sol, na lua e nas estrelas. Em Josué 10, versículo 13, nós vemos que o sol parou. Por quê? Porque o povo de Deus precisava vencer uma batalha. E se escurecesse, os inimigos do povo de Deus iriam fugir. Então, Josué orou, e a Bíblia relata que Deus ouviu a voz de Josué, e naquele dia o sol não se pôs até que Josué venceu a batalha. Olha que interessante. 1 Reis, capítulo 17, versículo 1, nós temos o profeta Elias profetizando que não choveria. E lá em Tiago, nós descobrimos que durante 3 anos e meio não choveu em Israel. Mateus 2, versículo 2, nós descobrimos que uma estrela guiava os sábios. E assim os sábios conseguiram achar o ungido, o Messias, Jesus. Amém? Então, quem guiou aqueles sábios foi uma estrela. Deus usou uma estrela para guiar aqueles sábios. Amém? Então, é uma coisa muito interessante que Deus realmente ele faz uso das estrelas, ele para o sol, ele pode fazer ficar sem chuva, e não somente porque não é época de chuva, não, mas por causa que há um motivo por trás, talvez daquela falta de chuva e outros acontecimentos no espaço e no céu. Amém? Agora vamos falar sobre alguns sinais na história da humanidade, ok? Dia 11 de setembro de 2011, após as 2 torres caírem no World Trade Center, você sabe muito bem que houve uma grande fumaça por causa que as 2 torres caíram drasticamente e uma face meio estranha foi vista ali naquela fumaça. Você pode ir no Google e ver, e alguns chamam de a face de Satanás, que foi vista na fumaça. Ou seja, foi um sinal, né? Porque esse é o nosso tema. Foi um sinal. 1947, as nações árabes vieram contra Israel. Israel venceu e recebeu a independência. E é interessante que bem nesse dia um cometa passou sobre Israel. 1967, houve 6 dias de guerra em Israel. E Israel, uma parte de Israel, o oeste de Israel, foi recapturado.
que é a Jerusalém, né? E é interessante que mais uma vez o cometa apareceu sobre, ou melhor dito, passou sobre Israel. No ano de 2006, quando Israel fez 40 anos de aniversário desde a sua independência, o cometa apareceu novamente, passou novamente sobre Israel. 2014, dia 8 de junho, o Papa Francisco, o presidente de Israel, Shimon Peres, e o presidente da Palestina, Mohammad Abbas, se encontraram no Vaticano para fazer uma oração na casa do Papa Francisco em favor da paz. E olha que interessante, nesse mesmo dia, a NASA detectou um asteroide sobre a Terra. E eles deram-lhe o nome, ou melhor dito, o apelido de A Besta. Então, será que tudo isso é coincidência? Eu creio que não, né? Bem no dia em que o Papa reúne essas duas religiões, o islamismo, o judaísmo, e ele como cristão, né? Essas três religiões naquele momento estiveram unidas e houve uma oração em favor da paz, né? E nós sabemos pela Bíblia que o falso profeta, o anticristo, eles vão introduzir uma nova religião, né? Para que alguém seja adorado, e esse alguém não é o nosso Senhor Jesus, né? E em Apocalipse 13, ali é falado sobre duas bestas. Uma é o falso profeta e a outra besta é o anticristo, né? E ali o propósito é formar uma nova forma de adoração. Isso é muito real e nós devemos estar atentos para somente adorar ao Deus que criou os céus e a terra e não dobrar os nossos joelhos nem adorar outro Deus a não ser o nosso Deus e o seu ungido Jesus Cristo. Nós sabemos que o Papa Francisco é um líder muito respeitado em todo o mundo. E agora vem uma profecia. No ano de 2015, Deus revelou ao profeta Sadhu Sanda que o Papa Francisco é o falso profeta. E já tem sido demonstrado de várias formas que o Papa deseja formar uma nova religião. E a pergunta é, quem será o Deus dessa nova religião? E vai ser aí que o falso profeta será usado para dizer que o Deus dessa nova religião é quem? O anticristo. Ok? Agora vamos falar sobre os próximos acontecimentos. O Ano Novo Judaico será dia 22 de setembro de 2017, Rosh Hashanah, e começa na noite do dia 21 de setembro, né? E dia 23/9 será um Shabat especial. Por quê? Porque é o Shabat Chuva, é o sábado entre o Rosh Hashanah e Yom Kippur, que é o dia da expiação. Dia 23 de setembro haverá um sinal profético no céu. Se nós lermos aqui Apocalipse 12, do versículo 1 ao 6, nós vamos descobrir o seguinte: João, o apóstolo João, ele viu um grande sinal no céu. Ele viu uma mulher vestida do sol, tendo a lua debaixo dos seus pés e uma coroa de 12 estrelas sobre a sua cabeça. Ela estava grávida e com dores de parto e gritava com ânsias de dar à luz.
Também temos ali que havia um dragão vermelho, visto por João. E esse dragão vermelho tinha 7 cabeças e 10 chifres, e sobre as suas cabeças 7 coroas, diademas. E a Bíblia diz que a sua cauda, a cauda do dragão, levou após si a 1/3 das estrelas do céu, e lançou-as sobre a terra. E o dragão parou diante da mulher que havia de dar à luz, para que, dando ela à luz, lhe tragasse o filho. E deu à luz um filho, homem, que há de reger todas as nações com vara de ferro. E o seu filho foi arrebatado para Deus e para o seu trono, e a mulher fugiu para o deserto, onde já tinha lugar preparado para Deus, para que ali fosse alimentada durante 1260 dias. Amém? Pronto. Nós queremos agora pegar Apocalipse 12 e entender qual foi a profecia recebida pelo profeta Sadhu Sanda, e em conexão com aquilo que a NASA relatou que vai acontecer dia 23 do mês de setembro de 2017, ok? Primeira coisa, nós temos a constelação de Virgo, que no gráfico, parece uma mulher, e também é chamada de Virgem. Temos também a constelação de Leo, que, juntando ali as estrelas, forma uma imagem parecida com a de um leão. Temos Vênus, que é a estrela da manhã, Marte, que significa luta e guerra, Mercúrio, que significa Salvador. E por que nós estamos falando desses corpos celestes? Eu vou explicar agora. Primeiro, a NASA detectou um cometa passando de Leo, que graficamente parece um leão, para Virgo, que no gráfico parece uma mulher. E olha que interessante, a NASA sempre dá um apelido para os corpos celestes que ela detecta no espaço sideral. E olha que interessante, o cometa recebeu o apelido da NASA de Concepção, ok? Então nós temos a constelação chamada Leo, temos a constelação chamada Virgo, e de Leo passou um cometa para Virgo, para a constelação de Virgo. Mais uma vez, Leo parece um leão e Virgo parece uma mulher. Ok, dia 23 vai acontecer algo muito interessante. Primeiro, a Lua está embaixo dos pés dessa mulher. O Sol está diretamente ali no ombro da mulher, como se ela estivesse vestida, o Sol atrás da mulher, como se ela estivesse vestida do Sol, e os planetas Marte, Vênus e Mercúrio estarão retos, como se fosse uma flecha apontada para a Terra, sinalizando algo para nós que vivemos na Terra. Só que o mais interessante de tudo isso é que no dia 23 de setembro, o planeta Júpiter, que ainda está em um local aqui na constelação de Virgo, que parece a barriga, parece o ventre dessa mulher de Virgo, que parece uma mulher, no dia 23, o planeta Júpiter vai deixar essa região que parece a barriga da mulher,
como se ela estivesse dando à luz. Olha que interessante. E isso vai acontecer dia 23 de setembro. Pronto. E também aqui, se você analisar Leo, a constelação chamada Leo, nós temos 9 estrelas que compõem essa constelação. E temos também os 3 planetas, Mercúrio, Marte e Vênus. 9 mais 3, 12. Esses 12 corpos celestes estão em cima da cabeça da mulher, ou seja, da constelação chamada Virgo. E o que é tão interessante nisso? É porque analisando Apocalipse 12 e comparando com aquilo que está acontecendo no céu e acontecerá dia 23, o profeta Sadhu Sanda, ele recebeu uma revelação de Deus. Primeiro, que no dia 23, Deus vai despertar uma nova geração de profetas. E assim como Júpiter está saindo e sairá dia 23 do ventre da mulher, de Virgo, dessa constelação, assim também nesse exato dia, que é bem na festividade de Rosh Hashanah, que é a festa das trombetas, Deus vai levantar homens e mulheres que se prepararem para tocarem a trombeta, pregarem a palavra de Deus com muito poder, e eles vão anunciar que Jesus está voltando e muitas outras coisas necessárias para esse tempo específico. Agora, o que tem de tão especial aqui na constelação de estrelas chamada Leo? Nós sabemos que Jesus é o leão da tribo de Judá. E foi visto um cometa passando desse leão para a mulher. Então, profeticamente, é o leão da tribo de Judá depositando algo na mulher, liberando algo sobre a mulher. A mulher simboliza a igreja, mas a mulher também significa cada cristão em particular. Agora, a constelação de estrelas Virgo também tem o nome de Virgem. E então, Deus instruiu o profeta Sadhu Sanda que nós precisamos nos preparar como uma virgem. Ou seja, para Maria receber Jesus, ela tinha que cumprir a profecia, ela era virgem. Ou seja, nenhum homem tinha tocado em Maria ainda, nem mesmo José, com quem ela estava desposada. Então, nós precisamos nos manter. É claro que isso é sempre, né? Mas especificamente, até o dia 23, precisamos entrar em uma fase de preparação e orar sinceramente e jejuar sempre que possível, ok? Por quê? Porque assim como do leão sai algo para aquela mulher, como se fosse um poder vindo sobre aquela mulher, assim também na época em que Jesus nasceu, o anjo Gabriel disse para Maria: o poder do Altíssimo virá sobre ti, a sombra do Onipotente te cobrirá, e então tu conceberás aquele que será chamado Filho de Deus, ok? Então, irmãos, nós, profeticamente agora, nós, essa geração, vai receber algo muito poderoso dia 23, mas nós precisamos nos preparar. E a nossa alma e o nosso espírito devem estar preparados, porque na festa das trombetas, no Rosh Hashanah, Deus decretou que ele vai liberar uma grande graça,
um grande poder. E também uma fase difícil começará na terra. Uma fase difícil para a igreja e para Israel, né? Porque como nós lemos em Apocalipse 12, a mulher ela foi perseguida pelo dragão. Mas graças a Deus, Deus guardou a mulher durante 1260 dias e já havia um lugar preparado para ela, ok? Primeira coisa que devemos fazer é analisar o nosso coração e nossa mente. E dizer, Deus, há algo no meu coração, na minha mente que não te agrada? E quando ele mostrar para você o que não agrada a ele, seja rápido para se arrepender e deixar e lutar para não cometer tais coisas no seu coração e na sua mente, porque nós não pecamos somente com obras, mas também por pensamentos e sentimentos e emoções que não agradam a Deus. Número 2, devemos analisar se estamos desobedecendo Deus em alguma área da nossa vida. Talvez algo que Ele nos disse para fazer ou algo que Ele nos disse para não fazer. Ok? Então, será que Deus te disse algo que você não está fazendo? Ou será que Deus te disse que você não deveria fazer algo e você está fazendo? É hora de colocar isso em ordem. Número 3, devemos analisar se amamos ao nosso Senhor Deus realmente, de todo o coração, mente e alma. Número 4, precisamos colocar a nossa casa em ordem, colocar a igreja em ordem, colocar a família em ordem, colocar a vida espiritual em ordem. Porque Deus precisa, primeiro, tudo isso que eu estou falando aqui, se um servo, um ser humano, uma mulher, ela deseja entrar no céu, isso aqui, num tempo profético ou não, ela precisa sempre estar analisando isso. Mas estamos em um tempo profético, onde Deus está requerendo isso de nós e ainda deseja nos abençoar com esse poder. Porque vamos entrar em tempos difíceis e Deus quer capacitar você para esse tempo, ok? Qual é a promessa de Deus? Quando estivermos puros, como uma virgem, o poder de Deus virá. Número 2, Deus usará as crianças e os jovens de uma maneira especial. Deus usará os seus ministros. Deus usará pessoas de idade. Unção para escritores proféticos será derramada no dia 23 de setembro. E, mais uma vez, no dia 23 de setembro, Júpiter moverá para fora da constelação de Virgo, como se uma criança estivesse nascendo. Ou seja, dia 23 é um dia profético em que aquilo que Deus tem para fazer através da tua vida vai nascer. Então se prepare, mantenha-se longe daquilo que não agrada a Deus. Primeiro, porque você quer entrar no céu. E segundo, porque estamos em tempos proféticos e Deus vai derramar, despertar em você e vai nascer em você essa unção que olho não viu, ouvido não ouviu e nem subiu ao coração do homem. É isso que Deus preparou para aqueles que o amam. Amém? Então se prepare para o dia 23 de setembro, na festividade de Rosh Hashanah, que é o dia, ou melhor dito, a época da festa das trombetas. Deus vai levantar aquele que se preparar como uma trombeta na terra, como uma trombeta para anunciar o reino de Deus. Então se prepare, meu irmão, se prepare, minha irmã, faça
e analise essas 4 coisas que eu citei agora há pouco. Ore sinceramente, analise a tua vida, coloque a tua casa em ordem, porque Deus fará algo maravilhoso. Será que eu, pastor Diego, creio nisso? Eu creio totalmente, piamente. Se você também crê, coloque essas coisas em prática, coloca e vamos colocar a nossa casa em ordem, porque tempos difíceis estão vindo, mas Deus derramará o seu poder. Amém? Deus abençoe, fiquem com Deus e qualquer coisa, fale conosco. Deus abençoe.